Vamos agora falar das principais descobertas feitas por Newton. O binômio de Newton e o cálculo diferencial e integral são muito complicados e requerem um pouco mais de tempo para serem explicados e devidamente compreendidos. Para se ter uma ideia, esse é o desenvolvimento do binômio mais fácil dos três. Eu, Robert Hooke, o renomado cientista, poderei entender essas coisas muito mais fácil que ele e explicar de um modo muito melhor. E eu conseguiria fazer tudo. O princípio das tangentes foi utilizado por Newton para a descoberta dos cálculos diferencial e integral. Tangente é o segmento de reta que encosta em apenas um ponto da circunferência do círculo. Eu sei, seu cientistazinho de meia tigela. Isso é tudo uma mentira, Eu, Robert Hooke, criei uma coisa muito melhor que não preciso usar sua ideia maluca. Na verdade, a tangente foi muito importante para achar o número π. Até então, os cientistas tentavam descobrir a área de figuras circulares fazendo outras figuras dentro, como triângulos e pentágonos. Certa vez, um cientista alemão chegou a trabalhar sem sucesso com uma figura de 32 bilhões de lados. Tadinho. Podemos visualizar melhor as tangentes em corridas de Fórmula 1, quando os pilotos passam na curva fazendo uma tangente, a fim de contorná-la mais rápido. Antigamente, acreditava-se que as cores eram resultado da pressão que a luz fazia em nossos olhos. Um pensamento bobo hoje, mas que era levado muito a sério pelos cientistas da época. Dentre eles, encontra-se Sir Isaac Newton, que quase ficou cego ao tentar fazer tamanha idiotice. Se a luz que é tão levinha consegue projetar tantas coisas em nossos olhos, o que será que a ponta de alfinete com todas as minhas forças concentradas consegue fazer? Isaac, moleque doido! Faz isso não! Após algumas tentativas estúpidas como esta que acabamos de ver, Newton teve a ideia brilhante de fazer um feixe de luz passar pelo meio de um prisma, provando que a luz branca é formada pelas 7 cores do arco-íris. Professora, por que a gente não consegue atravessar o arco-íris? Isso se deve ao fato de que só podemos vê-lo se o Sol estiver atrás de nós, para que os raios solares batam na gota da chuva e sofram refração. Portanto, quando passamos por baixo dele, o Sol ficará à nossa frente e a luz refratada não chegará aos nossos olhos. Para provar que o branco é a junção de todas as cores, Newton criou o seu disco, o disco de Newton. Roda, 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 roda. Agora, valendo. Vai rodando. Roda, roda, vai ganhando. Vai acumulando, vai acumulando. Vai rodando, aí, vai rodando. Aí, vai passar a vez. Não. Não, porque Bhaskara, mas vezes é revolução. Não dá. Impostor! Eu descobri tudo isso muito antes de você. Se você já sabia, por que não publicou antes? Plágio! Plágio! Mais tarde, a ciência descobriu que a luz é, na verdade, propagada em ondas e que Robert Hooke havia chegado perto, mas não descobrir a verdade. Eu era fascinado pelo movimento dos objetos, mas ninguém conseguia me explicar como e por que eles se moviam. Então, após muitos anos de estudos e observações, eu criei 3 leis de movimento e as chamei, curiosamente, de 3 leis de Newton. E as publiquei num livro que resumiu todo o meu trabalho, chamado Principia Mathematica. Vamos a elas. Primeira lei de movimento. Os objetos vão se manter em repouso em movimento retilíneo e uniforme até sofrerem a ação de uma força externa. Aqui nós temos 3 esferas em cima da mesa em repouso. A gravidade, que as puxa para baixo, é anulada pela força exercida pelo topo da mesa para cima. O equilíbrio das forças é o que mantém as esferas em repouso.
Essa outra esfera atua como uma força externa, desequilibrada. Sem outra força em sentido oposto para anulá-la, ela se torna uma força desequilibrada atuando sobre as outras esferas. Essa força externa que atua no sistema muda o estado de repouso das outras esferas. Segunda lei de movimento. A aceleração de um objeto depende de sua massa e da magnitude da força aplicada. Quando uma força desequilibrada atua num objeto, seu estado de repouso muda. Esse índice de mudança conforme o tempo chama-se aceleração. A aceleração depende de duas variáveis, a massa do corpo e a magnitude da força aplicada. Neste exemplo, uma pessoa faz uma força que puxa um objeto de massa 50 kg. Usando toda a sua força, ele não tem problemas de acelerar o objeto na direção da força que aplica. Se por acaso a massa é dobrada e nós quisermos mover o corpo com a mesma aceleração, precisamos dobrar também a força. Nosso personagem, entretanto, já está puxando com toda a sua força. Então, o que acontece é que ele só consegue mover o objeto com metade da aceleração anterior. Terceira lei de movimento. Ação e reação. Para cada ação, existe uma reação igual e de sentido oposto. Um exemplo direto de aplicação da terceira lei de Newton é o foguete espacial. Observe os gases em altas temperaturas saindo rapidamente pelos canos de vazão do foguete. Se essa é a reação, qual é a reação igual de sentido oposto? Fica claro quando o foguete é lançado no ar pela propulsão da explosão. A reação dos gases escapando no motor é a força que levanta o foguete do chão. Então, gente, é isso. Não acredita nele não! Ele é maluco! De acordo com os meus cálculos! O movimento dos objetos não depende de nada! Maluco. Como vimos anteriormente, Newton já tinha ideia sobre o que atraía os corpos para o centro da Terra. Então, ele chamou essa força de gravidade e conseguiu entender várias coisas, entre elas o movimento dos planetas. Professora, se é assim, como a Lua não bate na Terra? Se ela é atraída pelo nosso centro de gravidade? O que aconteceria se nós fizéssemos um túnel pelo meio da Terra para chegar ao outro lado do mundo? Bom, meu caro aluno, para responder a essa e outras perguntas, eu preparei um vídeo explicando como cada uma dessas situações aconteceria.